Olá, oitavo ano, boa tarde. Estamos de volta para mais uma aula de religião. Nós vamos dar continuidade da nossa última aula, que foi falando sobre parceria, né? Essa aula, como ela era extensa, nós dividimos ela em duas aulas. Então, uma parceria criativa é o assunto da nossa aula que iremos dar continuidade hoje, ok? Então, continuando aqui, vamos começar a lendo o primeiro parágrafo, onde ele cita um exemplo: jeito masculino mais jeito feminino, igual todos ganham. E aí logo em seguida ele mostra uma figura, né, que vocês podem observar, onde um homem e uma mulher, né, com certeza pai e mãe, cuidando de uma criança. Ele mostra claramente que essa parceria ela deva existir em todos os âmbitos, né? Tanto nos afazeres domésticos, enfim. É ótimo que haja diferenças. Isso permite que um completa o outro, em vários campos. Mas além das óbvias características biológicas, nem sempre é possível afirmar que isso ou aquilo é comportamento natural de um ou de outro sexo. Em outros aspectos, entra em cena a influência da cultura, da educação e da pressão social. Ou seja, o parágrafo mostra que não existe, né, serviço ou nenhum trabalho destinado somente ao homem e nem somente à mulher. Não existe, nem podemos afirmar que determinada ação só é feita somente por homem e outra somente pela mulher. Ambos têm os mesmos direitos, né, e podem exercer esse mesmo comportamento, ou esse mesmo trabalho, melhor dizendo. Os antropólogos que estudam vários povos descrevem culturas em que o papel social da mulher e do homem não corresponde ao que estamos acostumados a ver. As religiões em que a mulher tem uma situação de destaque, isso acontece principalmente em grupos que têm um ritual relacionado mais diretamente com a natureza. Como a maternidade é mais visível do que a paternidade, é comum que os povos considerem a mulher como fonte de vida, ligada ao mistério divino da criação. As religiões de origem africana, por exemplo, valorizam as mulheres como grandes intermediárias entre os problemas deste mundo e o além. Então a gente acaba de ler, né, no parágrafo onde eles falam que os antropólogos eles estudam, né, vários povos através de suas culturas e descobre que o papel social da mulher e do homem ele não estão correspondente ao que se costumam ver. Então, entre religiões, por exemplo, ainda se acredita que as mulheres têm um contato mais direto, conseguem resolver algo mais complexo devido a ela fazer esse papel, ter uma relação com esse papel realmente que é da maternidade, né? Então eles relacionam o papel materno em determinadas religiões como fonte de opções melhores para a resolução de alguns problemas ligados às religiões. Como ele mostra aí o exemplo, ele fala da natureza, né? Que a mulher tem esse contato, vamos dizer, mais harmônico com a natureza do que o próprio homem, por fazer parte, vamos dizer, de um instinto materno. Quando a Bíblia fala da criação do casal humano, percebe-se que apesar de o texto ter sido escrito numa cultura patriarcal, o ideal proposto era uma relação harmônica. Ao se defrontar com a mulher, o homem diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa passagem ela é bíblica, né? Gênesis 2:23. Quando Cristo cria a mulher que coloca de frente ao homem, ele diz essas seguintes palavras, né? Que essa sim é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Então, ele deu a ele o que? Direitos considerou igual, né? Ou até mais ainda, porque quando nós cuidamos da gente mesmo, temos certo cuidado com você mesmo, é claro, você vai tentar se proteger de todas as maneiras, das melhores maneiras que você encontrar, que você achar, né? Que seja preciso, você vai utilizar a seu favor.
Então, quando ele fala aí que é a mulher, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, ele está dizendo que é uma única só pessoa, né? E é como se ele dissesse, ela é valiosa. Ela é valiosa como eu. Tudo que acontecer com ela é como se acontecesse comigo. Então ele acabou dizendo que é uma única só pessoa, certo? No próximo parágrafo. Ou seja, a Bíblia diz que o que estava nos planos de Deus era uma cooperação igualitária. A inferiorização da mulher acontece porque não se vive como Deus havia sonhado. Ele já coloca essa questão como que isso veio a acontecer, veio a ser diferente depois do acontecimento do qual nós todos sabemos que foi o acontecimento do pecado no jardim, né? Então, a partir dali, segundo a história, começou a acontecer o problema da inferiorização contra a mulher. Ainda continuando no mesmo parágrafo, nós observamos: estudos bíblicos mais modernos fazem questão de destacar as figuras femininas. Conta-se a história de Abraão, de Sara, Isaac e Rebeca. Nós temos conhecimento que em várias passagens bíblicas nós encontramos algumas mulheres que tiveram participação importante, né, na Bíblia, que tiveram uma participação importante no trabalho sacerdotal, no contexto de diaconismo, que era de ajudar. Realmente elas não eram totalmente à frente, né, mas elas ajudavam. O povo da Bíblia considerava a colaboração de uma mulher ativa, virtuosa, como um tesouro de grande valor, capaz de produzir muita alegria no convívio da família. Descontadas as limitações da cultura da época, percebe-se declarações sobre a importância da parceria do casal na conquista da felicidade. Ou seja, a mulher teve um papel importante. A Bíblia relata isso em várias passagens, né? Uma delas, a qual a gente pode observar ainda no texto, onde ele diz, Provérbio 31, 10 e 11, que a mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior às das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração do seu marido e jamais lhe faltará coisas alguma. Então, a mulher virtuosa é aquela sábia, a que edifica, a que cuida, enfim. Vários provérbios a gente encontra, né, valorizando a questão da mulher. Eclesiastes 9:9 diz o seguinte: desfruta da vida com a mulher que amas durante todos os dias, da fugitiva e vã existência que Deus te concede debaixo do sol. Essa é a parte da tua vida. Ainda Provérbios 18 e 22 diz o seguinte: aquele que acha uma mulher acha felicidade. É um dom recebido do Senhor. Então, a gente vê aí várias valorizações, né? Que a Bíblia faz referente à mulher, realmente como um ser valoroso. O próximo. Embora se fale quase sempre no grupo dos 12 apóstolos, o Evangelho diz que havia mulheres e homens no grupo de Jesus. Porém, a gente só observa, né? Na maioria das vezes, quando fala em grupos dos 12 apóstolos, só lembra em homens, né? Só lembra da palavra masculina. Realmente eram os 12 apóstolos. Mas o Evangelho mesmo diz que havia muitas mulheres que faziam parte desse grupo. Então, Lucas 8, 1 ao 3 diz que Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido libertadas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiam com suas poses. Nas primeiras comunidades cristãs, havia a participação da família inteira.
Paulo, o grande divulgador do Evangelho, foi muito ajudado pelo casal Áquila e Priscila. Morou com eles alguns tempos e os dois lhe expuseram mais profundamente ao caminho do Senhor. Mais uma vez, a gente vê uma parceria, né, nesse ponto, que era este casal, né, Priscila e Áquila, onde eles trabalhavam em prol do reino, né, cuidando de vidas, e Paulo foi um deles que foram ajudados por esse casal. E esse casal fazia o quê? Trabalhava em parceria, né? E Paulo reconhece aí a importância da mulher ao lado do seu esposo, que no caso aí é Áquila, né? Seu esposo Áquila e sua esposa Priscila. Mas ainda assim, as escrituras não escapam de cultura de seu povo, nascida no ambiente patriarcal. É claro que a Bíblia vai ter também muitos textos e leis que mostram a mulher em posição de inferioridade pelos nossos critérios de hoje. Nós sabemos que antigamente era bem mais complicado, era bem mais difícil, né, a questão da posição da mulher dentro da sociedade, nas participações principalmente. Justamente por isso, porque todos esses acontecimentos eles eram dominados pelo patriarca, então a figura feminina ela pouco aparecia realmente. Então, nos critérios de hoje, como fala o próprio texto, é bem diferente. Nós já observamos que já mudou bastante a história em relação à parceria, né? A participação da mulher é bem mais valorizada hoje. Claro que nós ainda temos muito, né? O que a conquistar, a ser conquistado, melhor dizendo, para que essa parceria seja igual, né? Entre todos. Há algo muito importante a fazer quando encontramos na Bíblia qualquer comportamento que não corresponde à igualdade que buscamos atualmente. Em vez de reclamar do texto, aproveitamos o choque para fazer um exame de consciência, claro. Será que hoje já estamos fazendo tudo o que é possível para que a parceria entre homens e mulheres seja o que deve ser? Então ele termina com uma pergunta, né? Se de muito tempo, né, nós já ouvimos falar, conhecer da história, do relato desse texto, e ele faz essa pergunta: será que hoje é diferente? Será que estamos fazendo tudo o que é possível para que a parceria entre homens e mulheres seja o que deve ser? Nós somos conscientes de que boa parte desse caminho já foi andado, né? Mas que ele ainda precisa ser trabalhado, conquistado e rever muitas situações que ainda hoje acontecem. Porque realmente essa questão da igualdade, ela ainda não chegou para todos. Nós ainda percebemos que muitas das mulheres ainda sofrem com a questão da inferioridade. Então, a parceria mais igualitária entre homens e mulheres está em andamento, mas ainda há muito caminho a ser percorrido, certo? Então, termina aqui o nosso texto. É o que quero que fique gravado hoje, né? O objetivo da nossa aula. O que nós queremos alcançar com esse assunto? É que realmente nós venhamos a cada vez mais valorizar essa parceria, dando a importância que ambos têm, quanto o homem, tanto a mulher, tanto o homem quanto a mulher. Quando se trata de parceria, nós não podemos dizer é o sexo masculino ou feminino, né? Sim, é os dois. Então a parceria ela tem que ser de ambos os lados. Que venhamos a entender isso, né? Que nós seres humanos precisamos realmente uns dos outros. E se tratando de parceria, ainda mais, né? Principalmente dentro da própria família. Então, até a nossa próxima aula.